Pronto, pessoal. Olha só. é, Nós conversamos na aula anterior, na última aula, na semana passada, sobre os cordados. Nós fizemos aqui uma introdução sobre os cordados, né? Fizemos uma caracterização do grupo, né? As características que são semelhantes, inclusive, aos equinodermos. Acho que tem até um cladograma aqui com os equinodermos. Isso aqui, ó. Então, os equinodermos e os cordados, eles são grupos eles compartilham a característica da deuterostomia, ou seja, eles têm um corpo com a formação do tubo digestório iniciando-se a partir da cavidade anal. Então, os equinodermos e os cordados, eles têm essa afinidade evolutiva, afinidade embriológica, vamos dizer assim, e são organismos os cordados, né, que além dessa característica possuem outras que os que torna esse grupo um grupo bem desenvolvido em relação aos demais, mais desenvolvido, né? Aí você tem metameria, fendas faríngeas, endósteo, cauda pós-anal e as principais dessas características que são notocorda e tubo nervoso dorsal. Essas características fazem com que dentro desse grupo eu tenha aqui, a gente vai adiantando aqui, eu tenha os urocordados e os cefalocordados, né, que são grupos de cordados menos desenvolvidos, né, a gente chama de protocordados, cordados mais simples, e a gente tem o subfilo vertebrata, ou seja, você tem um grupo de organismos que possui realmente coluna vertebral durante toda a vida, desde o desenvolvimento embrionário até a fase adulta, né? Então você tem aqui os craniados, o subfilo vertebrado. Esse, esse, esse grupo ele é formado por organismos aqui bem conhecidos, porque geralmente quando a gente está estudando isso no ensino fundamental 1, você estuda invertebrados e vertebrados, somente. Isso que a gente está vendo hoje, quinidários, poríferos, platelminto e tal, esses animais todos, geralmente a gente vê como apenas um grupo que a gente chama de invertebrados. E você vê os vertebrados com peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Basicamente é isso. A gente não vê urocordados e cefalocordados, né, no ensino fundamental 1, nem no ensino fundamental 2. Isso é uma novidade para o ensino médio. Outra coisa que a gente pode observar aqui é que o grupo dos peixes ele é subdividido. Nós temos os agnatos e nós temos os gnatostomados. Esse gnato significa mandíbula. Então, os agnatos está falando de um grupo de organismos, um grupo de animais que não tem mandíbula. Eles são peixes que têm a cavidade oral, tem a abertura oral, que não mexe, não move, né? Não tem esse movimento mandibular que a gente tem quando a gente fala, por exemplo, quando mastiga. Então, esses animais, que são peixes, né? A gente tem a feiticeira, a lampreia, né? Eles não têm essa característica, tá? Então, quando você fala dos agnatos, são os animais vertebrados sem mandíbula, tá? Então, no geral, são peixes. Mas ele não se prende, né, na presa para arrancar um pedaço de carne. Isso, ele se prende ainda. Ele tem algumas estruturas que raspam, né? Pequenas dentes, né? Pequenos dentes, pequenas presas que raspam o alimento para ele poder deglutir e se alimentar de boa. E eles têm um tipo de ele tem uma musculatura específica na boca para ele poder movimentar esses dentes. Diferente da gente, que além da musculatura, a gente tem a mandíbula, que é uma estrutura óssea, que se move para cima e para baixo para a gente poder mastigar. Então, a gente tem uma estrutura diferente. Quando a gente observa esses peixes, eles fazem a raspagem, eles têm a característica de sucção, conseguem chupar, vamos dizer assim, o material que está ali disponível para eles. Inclusive, eles conseguem
raspar, eles ficam raspando o lodo, né? Aquelas algas, microalgas que estão ali no fundo da água, né? No fundo do reservatório, né? No rio, enfim. Eles conseguem fazer isso, mas eles não conseguem mastigar. Tá? Então, esses animais, esses peixes são chamados de agnatos. Os gnatostomados, aí são todos os outros vertebrados que possuem mandíbula. Aí você tem peixes, enfim. Aqui tem peixes, só que esse grupo aqui de agnatos, para entender, ó, ele também é peixe, tá? É grupo de peixe. Mas vamos lá. Aí você tem os peixes aqui dentro dos gnatostomados, com os condrictes e os osteictes. Qual a diferença? Condricte, peixe cartilaginoso, e osteicte, peixe ósseo. Aí, algumas características você já mata a charada se aquele peixe é um peixe cartilaginoso ou peixe ósseo. Aí, condricte, que é peixe cartilaginoso, além da característica do esqueleto cartilaginoso em si, você vai ter peixes que possuem fendas faringianas laterais, tá? Ó, fendas faríngeas laterais. A boca é uma boca ventral, a boca é na parte de baixo do peixe, né? O que acontece com o tubarão, com a arraia. Enquanto que os osteíctes, ao invés de ter fendas faríngeas, eles vão ter o opérculo, uma abertura aqui lateral, em forma de meia-lua, que abre e fecha para a passagem da água e chegar essa água nas brânquias, para que o peixe possa respirar, fazer sua respiração branquial. Uma outra coisa que a gente está falando em relação aos osteictes, quando a gente compara com os condrictes, é que a boca aqui é uma boca anterior, é uma boca frontal. A boca dos condrictes, ela é ventral, na parte de baixo. Ela é voltada para baixo. Tá? Enfim, no final das contas, a gente chegou aqui nos anfíbios. O que é que eu vou ter em relação aos anfíbios? Os anfíbios, eles são o grupo que representa a transição dos organismos vertebrados do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, você tem já essa diferenciação. Tá? O próprio nome anfi significa aquilo que tem vida dupla, anfíbio, né? Vida, anfi, dupla, animal de vida dupla, uma parte da vida na água, outra parte da vida no ambiente terrestre. Então a gente vai ter organismos nesse grupo que eles passam por um processo que a gente chama de metamorfose, tá? Então, metatransformação, morfoforma, tá? Então, eles têm uma transformação de estrutura, anatomia corpórea, de fisiologia mesmo, que fazem com que a gente já observe esse grupo como um grupo aí transicional entre o período, entre a terra e a água, né? Eles têm um período de vida no ambiente terrestre e um período de vida no ambiente aquático. Primeiro no ambiente aquático. Mesmo os organismos adultos, dentro dessa classe, né, de vertebrados, mesmo os organismos adultos, eles dependem da água, continuam dependendo da água, né? Por conta da reprodução. Então, os anfíbios se reproduzem em ambientes aquáticos. Então, a fecundação acontece no ambiente externo, na própria água, né? Eles lançam os gametas na água, acontece a fecundação. Os ovinhos fecundados, eles ficam lá em um determinado ambiente, às vezes nas costas da fêmea ou numa folha, né? Ali na margem da água. Os ovinhos eclodem, nascem os pequenos animais. Esses animais, quando a gente vê, por exemplo, dos sapos, né? Eles são chamados de girinos, né? Eles têm características diferentes dos adultos, eles parecem muito mais peixes, inclusive tem respiração branquial, quando são jovens, né? Os sapos, respiração branquial. Quando vão crescendo, eles vão formando as estruturas de adulto, né? Então, eles vão perdendo a cauda, que é um tipo de nadadeira, e vai aparecendo ali
as patas, né? São os animais que são já tetrápodes, então tem 4 patas, e essas patas vão se desenvolvendo e ele vai amadurecendo um outro sistema de respiração. Ele vai, o sistema branquial vai ficando ineficiente e ele vai amadurecendo um sistema de respiração pulmonar. Só que nesse período de transição, ele consegue também fazer suas trocas gasosas através da pele. Então, ele tem respiração cutânea, que é essa respiração através da pele. Então, quando o anfíbio vai se desenvolvendo, ele vai deixando o ambiente aquático, puramente aquático, e ele vai indo para a região de margem, respirando através de quê? Da pele, mas amadurecendo a respiração pulmonar. Quando ele está adulto, ele amadurece definitivamente a respiração pulmonar, ele passa a respirar por pulmões e ali uma complementação de respiração através da pele. Então, o sapo, os anfíbios, eles têm sistema de respiração branquial, cutânea e pulmonar. Só que nenhuma das três é uma respiração realmente eficiente, tá? A respiração branquial é meia boca, ele complementa com a respiração cutânea, e a respiração pulmonar também é meia boca, então ele tem a complementação com a respiração cutânea. Por isso, por conta dessa respiração cutânea, a respiração pela pele, a pele é muito fininha, ela é uma pele sensível, ela é toda porosa, sabe? Cheia de poros. Então, isso que você já deve ter escutado, né, de alguém falando joga alguma coisa no sapo, né? Joga sal, joga água sanitária, enfim, joga alguma coisa para ele sair daqui. Isso é uma, uma malvadeza assim tamanha, porque são animais que têm a pele muito sensível, muito mais sensível do que a nossa. Já ouvi falar de gente que já usou isso. Pois é, isso é uma malvadeza muito grande. Por quê? Porque é como se você estivesse pensando na nossa mucosa nos olhos, sabe? É do mesmo jeito. A pele do sapo, acredito que ainda é mais sensível do que a nossa mucosa dos olhos. Então, imagina a gente colocar água sanitária nos olhos ou colocar sal, sei lá, qualquer outra coisa desse tipo, né? Não vai ser muito, muito bom para a gente. Então, a mesma coisa é para eles. Então, são animais que são muito sensíveis, né? Inclusive, são bioindicadores de qualidade ambiental. O que é isso? Quando eles estão no ambiente, como eles estão ali na água, vez por outra, né? Ou próximo à água, porque eles estão procurando passeio reprodutivo, tudo mais. Então, qualquer alteração que tem na água, os ovos morrem, eles vão ter que sair dali daquele ambiente e tal. Então, eles sentem muito qualquer alteração que acontece no meio. Como eles fazem troca gasosa também através da pele, qualquer alteração também que tem no ar, eles sentem também. Fumaça, se tiver fumaça no ambiente, eles ficam para não viver, eles saem dali feito loucos, tal, correndo, enfim. São animais muito sensíveis. Então, só de você ver uma alteração no comportamento de anfíbios já indica que tem alguma coisa errada ali no meio ambiente. Isso já é um ponto. O outro ponto é que eles realizam o controle biológico. Como eles são, na maioria dos casos, insetívoros, né? Eles se alimentam ali de baratas, de grilos, moscas, mosquitos, aranhas. Então, eles fazem um controle biológico. Então, se você tem lá no seu jardim algum sapo, deixa ele lá de boa. Ele não vai lhe causar mal, tá? Não tem esse negócio, o sapo vai espirrar veneno no olho de alguém, não existe, vai fazer xixi no olho de alguém. Imagina, imagina a mamãe sapo treinando o filhote. Olha, quando você vê um humano, mire no olho, tal, não tem nada disso, sabe? Não tem nenhum problema quanto a isso. Sapo, ele faz xixi, cocô do mesmo jeito que qualquer outro animal, né, em geral. É de boa, tranquilo ali na terra, vai ajudar a adubar, ok.
as glândulas de veneno que os sapos vão possuir na região ali, que seria o pescoço, elas só vão, enfim, essa secreção, ela só vai sair se ele for pressionado. Então, vê uma cobra, tenta abocanhar o sapo, ele começa a lançar aquela secreção é amarga, é pegajosa, é um tipo de, é uma secreção láctea, né? Parece um leite, alguma coisa assim, é leitosa, e a cobra vai tentar soltar o sapo tal por conta disso, dessa secreção. Mas não tem nada que ele espirra essa secreção que vai para o olho, que vai para algum lugar de alguém, tá? Enfim, então, existe todo esse contexto. Eu estou colocando o sapo aqui como uma representação para os anfíbios, mas os anfíbios não são formados apenas por sapos. Os anfíbios são animais, assim como os peixes, ectotérmicos, ou seja, eles variam a temperatura do corpo de acordo com a temperatura do ambiente. Se no ambiente sobe a temperatura para 35 graus, a temperatura do corpo vai para 35 graus. Se sobe mais para 40, a temperatura do corpo vai para 40. Se baixa para 20, a temperatura do corpo vai para 20. Então, a temperatura do corpo oscila de acordo com a temperatura do ambiente. Como a gente já falou, se reproduzem na água, depende da água para reprodução, é como se fossem as briófitas do reino animal. Tem até uma questão da FUVEST sobre isso, tá? Explique por que os sapos são considerados, os anfíbios são considerados as briófitas do reino animal, ou o contrário. Explique por que as briófitas são considerados os anfíbios do reino vegetal. Acho que é isso, do reino planta. E é essa comparatividade. Por quê? Porque representa a transição do meio aquático para o meio terrestre, depende da água para a fecundação, são organismos que são sensíveis ao ambiente, a alterações do ambiente, são bioindicadores de qualidade ambiental, são organismos que são importantes para a manutenção da biodiversidade. O sapo, porque realiza controle biológico, as briófitas, porque elas absorvem água, então elas retêm umidade no ambiente, tá? E são espécies pioneiras. Enfim, são organismos que são muitas vezes deixados de lado ou são vistos como uma coisa ruim, mas são muito importantes para a manutenção dos ecossistemas, tá? Outra coisa que a gente vai observar é o seguinte, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho alguns grupos dentro alguns grupos de anfíbios que é interessante a gente saber o que significa o nome, para a gente lembrar quais são os que estão ali dentro. Então, vamos lá. Anuro, isso de uro significa cauda. Então, anuro, sem cauda. Quais são os anfíbios sem cauda? Então, sapos, rãs, pererecas, né? Gia, são esses animais que a gente vai ter aqui dentro dos anuros. Então, o sapo, qual a diferença sapo, rã, perereca, gia? O sapo, ele tem a pele, isso aqui é um sapo, ó. Isso aqui a pele é mais cascuda, né? Mais áspera, e as patinhas são bem rugosas, adaptadas ao ambiente terrestre. As rãs têm membranas entre os dedos, são animais que são mais adaptados à vida aquática, passam a maior parte da vida na água. Então, animais aquáticos, as rãs. E as pererecas são animais que tem nas pontinhas dos dedos, ela tem umas ventosas, é tipo umas bolinhas que servem para grudar nas estruturas, porque elas são animais arborícolas. Então, vivem mais nas árvores. Quando o pessoal fala assim, isso aqui é uma rã de bananeira. Na verdade, não é uma rã, é uma perereca. A perereca que está lá grudada na bananeira, grudada numa árvore, lá no jardim, aquelas maiores, né? Aquelas rãs maiores, que a gente chama de rã, na verdade, são pererecas. A classe das urodelas, ou os urodelos, são animais que têm cauda, né? Uro, cauda, delo, visível. Então, a gente encontra as salamandras aqui dentro, tá? Parece um lagarto, mas, na verdade, é um anfíbio de cauda, ok? Existe uma salamandra que ela é venenosa? Existem salamandras venenosas, assim como
É porque assim, ó, o veneno é o quê? O veneno vai ser aquele tipo de material, alguma secreção que é produzida pelo animal e causa algum dano para a gente, né? Então, os anfíbios, eles podem produzir um tipo de muco, é tipo uma melequinha, sabe, no corpo, né? Que esse gel, essa, essa massa viscosa, é para proteger contra o ressecamento da pele. Então, ele protege, porque no momento que ele sai da água, ele está com a pele, como se fosse um protetor solar natural deles. Só que, quando a gente pega nesse animal, em alguns casos, causa uma irritabilidade na pele, vai ficar avermelhado, né? Pode causar algum dano. E para alguns outros animais, quando eles vão comer esse anfíbio, eles podem até morrer por conta da proteína que é produzida nesse muco. Então, isso aí seria um veneno para a gente, né? Alguns anfíbios, eles têm essa característica. Inclusive, tem naquele filme do Rio, não sei se é o 1 ou 2, que tem uma perereca, né? Que ela é preta com rosa choque, assim, ela tem uma cor vibrante, a gente chama isso de aposematismo. Ela tem uma cor aposemática, ou seja, que indica que ela é venenosa. E ela produz essa secreção, né? Com Só essa... flecha, né? Hã? A flecha, isso. Ela produz essa secreção e quando os animais se alimentam dela, eles podem vir a óbito, dependendo do animal. Tem animal que é adaptado. O veneno, ele é muito relativo. Você viu o exemplo do timbu, né, o nosso gambá que a gente tem por aqui. O timbu, ele é um animal que é fantástico, assim, não deveria se matar, né? Muita gente, quando vê um timbu tal, quer matar logo e tal, não sei o que, joga pedra, mas não deveria fazer isso porque ele realiza o controle biológico. Ele come cobras corais, ele come caranguejeiras, come escorpiões, então ele realiza um controle biológico muito grande. Quando você vê o timbu lá no lixo, provavelmente ele está à procura disso, procura de uma cobra, de uma caranguejeira, de um escorpião, né? E eles são animais muito importantes para realizar essa manutenção do equilíbrio biológico, né? Do equilíbrio dos ecossistemas. Então, anuros sem caudas, urodelos com cauda visível e os ápodes, o nome ápode, a significa não e pode significa pés. Então, os animais que não têm pés, não têm patas, os anfíbios que não têm patas. Então, dentro desse grupo, a gente encontra a cecília, tá? Que é o que a gente chama de cobra cega, tá? Ou cobra de duas cabeças, né? Que, na verdade, não é cobra, vive lá dentro do solo, né? Vive enterradinha e tal, no solo. E elas muitas vezes são confundidas com cobras, confundidas com minhocas, mas elas não têm as mesmas características de uma cobra. Elas não têm, não põem ovos com casca, não tem a formação das mesmas estruturas e nem o mesmo tipo de vida, né? Não são exclusivamente terrestres, ou seja, uma parte da vida no ambiente aquático, né? Depende da umidade do solo. Bom dia! Bom dia, dona Bruna. Se não tiver umidade no solo, elas morrem. Então, precisa-se dessas características que a gente já não vê isso nas cobras. Tá? Então, apesar do nome cobra cega, né, não são cobras. Tem algumas coisas que são assim, né? A gente chama de uma coisa, mas na verdade não é. Rã de bananeira, né? É uma perereca. Cobra cega, na verdade, é um anfíbio. Beleza. Ó, pessoal, aqui tá falando um pouco sobre a piracema, né? Que é aquele processo de reprodução dos peixes, né? Se você pegar o exemplo, tem uma questão muito legal, eu não sei, eu acredito que eu vi pela primeira vez justamente no livro do Sai, que não, agora eu lembrei qual foi o livro que eu vi, não foi no Sistema de Vocês, mas eu já vi também no Sistema de Vocês, que é uma questão sobre os salmões. O salmão, ele
ele nasce na região dos lagos, no Canadá, ele desce os rios e vai até a região do mar para ele poder se reproduzir. Ele se reproduz ali na foz do rio ou na região do mar mesmo. Tem alguns deles que conseguem ir até 3, 4, 5 quilômetros mar adentro e encontra o parceiro, se reproduz e ele vem voltando o rio, subindo o rio em direção ao lago onde ele nasceu para depositar os ovos. As águas mais tranquilas para poder depositar os ovos. Então, à medida que ele vai subindo, né, ele gasta muita energia e muitas vezes no meio do caminho vem lá um urso, come aquele peixe, né, o período de mais alimento, vamos dizer assim, nos rios canadenses é quando tem esse período de piracema, os peixes subindo o rio para depositar seus ovos, sabe? Então, não acontece só isso lá no Canadá, mas acontece todos os rios. Nós temos peixes que eles vão subindo o rio para depositar os ovos nas águas mais tranquilas, né? Nos riachos, nos afluentes do rio principal, para que o peixe nasça lá naquela água mais tranquila e depois ele vá descendo em busca de parceiros reprodutivos. Ok? Então, ó, tá dizendo aqui, ó, com base no texto, está falando justamente sobre o salmão aqui. Com base no texto, na imagem e seus conhecimentos, responda. De que maneira as espécies anádromas de salmão conseguem resolver seus problemas de osmorregulação? Ó, quando ele vai descendo, beleza, ele desceu o rio, saiu lá dos lagos, desceu o rio, chegou na foz. Na foz já existe o contato da água do mar com a água do rio. É onde o rio deságua no mar. Então a água ela tá mais salgada, tá? E quando ele chega no mar, a água tá bem mais salgada do que lá no lago. E ele precisa realizar ali, ó, a osmorregulação, que é o quê? Não deixar que o sal ele entre no seu organismo em grande quantidade e nem deixar que a água que está no seu corpo saia em grande quantidade. Senão ele vai desidratar e vai morrer. Então, como é que ele faz para regular esse processo, né? Então, nesse caminho, né, ele vai absorvendo água. O salmão ele fica mais pesado, tá? Ele absorve água justamente para manter o mesmo equilíbrio, a mesma concentração de sal que ele tinha no ambiente de água doce, ele vai manter no ambiente salgado. Então a gente poderia colocar aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, quando migram do ambiente marinho para o dulcícola, esses peixes passam a ganhar muita água que penetra na pele. Com isso, seus rins eliminam urina mais diluída para manter o equilíbrio osmótico. Então, você pode colocar, eles ganham água, eles absorvem água. Tá? Na questão 1. E a questão 2 diz assim, por que as fêmeas dos peixes migratórios devem colocar grandes quantidades de óvulos? Ó, esses peixes migratórios, muitos deles morrem nesse processo de migração. Então, existem muito... E outra coisa, eles são presas. Eles não são predadores, eles são presas. Então, muitos animais vão morrer porque vão ser predados, porque vão morrer que não vão conseguir chegar no local adequado para a reprodução e nem de volta para depositar os ovos. Então, a quantidade de ovos é grande, porque a mortalidade é grande também. Tá? Então, os peixes que depositam poucos ovos não vão sobreviver muitos, né, para se reproduzir. Então, a descendência vai sendo de peixes cada vez que possuem a característica de depositar mais ovos. Tá? Então, ó, a gente poderia colocar eu poderia colocar justamente isso, ó, porque poucos filhotes chegam à fase adulta. Pronto, resumiria bastante. Tá? Poucos filhotes
chegam à fase adulta. Vamos ver se a gente dá para fazer algumas questões aqui, ó. Ó, você já pode ir pegando o gabarito, tá? Então, ó, deixa eu ver aqui uma questão. Ó, questão 2 diz assim: com relação à circulação sanguínea, qual a vantagem das 3 cavidades cardíacas dos anfíbios em relação à circulação dos peixes? Ó, o bombeamento do sangue é mais eficiente quando passa 2 vezes pelo coração, tá? Então, quando o sangue sai oxigenado, o coração bombeia o sangue com maior pressão para todas as células do corpo e volta ao coração, tá? É a mesma coisa que a gente vê no nosso corpo, né? No nosso organismo, nós temos um sistema que o sangue passa 2 vezes pelo coração. Nós temos 2 circulações, pequena circulação e grande circulação. Pequena circulação, que é a circulação pulmonar, e a grande circulação, que é a circulação sistêmica. Vamos lá. O praticando, né? Ó, 1, 2. Deixa eu ver. Tá. Questão 5, letra A. Esse aqui é fácil. Cito 2 características dos anfioxos, um cefalocordado, pertencente ao táxon cefalocordata, que são utilizadas para embasar as relações filogenéticas com os vertebrados. Por que eles são parentes, são nossos parentes? A gente pode colocar como características. Eles possuem notocorda e possuem tubo nervoso dorsal, possuem fendas branquiais quando são embrião, né? Quando são na fase embrionária, e possuem cauda pós-anal. Já tem um monte de características. Tá? São características que nós temos também. Deixa eu ver mais um aqui. Pega esses aqui que não tem resposta, né? Ó, vamos ver isso daqui, ó. Tem assim: durante uma aula sobre animais aquáticos, a professora de biologia colocou sobre uma mesa laboratório 5 arraias, 3 cações, 2 carpas, 4 tainhas, um tubarão-lanterna anão, um filhote de golfinho, 2 cavalos marinhos e 2 sardinhas. Após, solicitou aos alunos que colocassem uma bandeja verde os peixes da classe Chondrichthyes e uma bandeja vermelha com os da classe Osteichthyes. Na bandeja verde e na bandeja vermelha devem ser colocados, respectivamente, o quê? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Ó, tem assim, 5 arraias. Ó. Arraia é um peixe do grupo dos cartilaginosos. Então, cartilaginosos 5. Cação é tubarão, tá? É um tipo de tubarão. Então, é cartilaginoso também. Então, 5, 9. Carpa não é. Tainha não é. 9, 10. 10. 10 aqui, ó. Beleza. Pronto, 10. 10 de... O primeiro é qual? Chondrichthyes. Pronto, 10 Chondrichthyes. Guarda aí, 10 Chondrichthyes. Agora, os teiques, peixes ósseos. Vamos lá. Aham, tal. 2 carpas. Isso, 2 carpas. 4 tainhas. 6. Golfinho é mamífero. Então, não vai. Cavalo marinho é peixe ósseo, tá? Então, 2, 6, 8. 8, 9, 10. 10 e 10. Então, letra B, ó. 10 e 10 peixes. 10 Chondrichthyes e 10 osteichthyes, tá? Letra B. Ok?
Pessoal, tá dizendo que falta menos de 1 minuto aqui para a gente concluir, tá? Então, na próxima aula, a gente faz uma pequena revisão aqui do assunto, ok? Responde algumas questões a mais e finaliza aqui a o nosso material. Beleza? Até a próxima aula, se Deus permitir. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, professor. Já. Bye.